Capítulo 5.5 Os segredos dos bilionários. Esses você também pode usar. Trata-se de um segredo de iniciados entre os mais favorecidos. Uma forma lícita de investir. Tudo isso sem pagar impostos sobre os lucros. THE New York Times, 9 de fevereiro de 2011. Um novo recorde mundial. No início de 2014, o Guinness World Records anunciou que um novo recorde mundial havia sido estabelecido. Não era para o homem mais alto do mundo, nem para as unhas mais longas do mundo. Foi um recorde que passou quase despercebido. Bilionário misterioso compra uma pólice de seguro de vida no valor recorde de 201 milhões de dólares. Por que um bilionário compraria um seguro de vida? Os filhos não ficariam suficientemente bem se ele morresse prematuramente. Ou a mídia não estava conseguindo enxergar o motivo? Acredite ou não, os ultra-ricos, de fato, compram quantidades astronômicas de seguros de vida, mas não são os bilionários que compram mais. Os maiores compradores são bancos e grandes corporações, da Walmart a Wells Fargo. Como exemplo, o balanço da Wells Fargo mostra 18,7 bilhões de dólares do seu capital de nível 1 depositado em valores de seguro de vida, em 27 de maio de 2014. Aliás, o capital de nível 1 é a principal medida da força financeira de um banco. Ao contrário do que diz a mídia, as corporações e os ultra-ricos não estão querendo se beneficiar da morte de ninguém. O que eles realmente querem é um lugar para colocar o dinheiro em um veículo sancionado pelo IRS, que lhes permita fazer seus investimentos crescerem isentos de impostos. Parece bom demais para ser verdade. Na verdade, é muito parecido com um rotira em termos de tratamento fiscal. Você paga impostos quando ganha seu dinheiro, renda, mas, uma vez depositados os dólares depois da incidência de impostos dentro de um tipo específico de apólice de seguro de vida, o IRS diz que você não é obrigado a pagar impostos à medida que cresce, se estruturado corretamente. Veja mais detalhes abaixo. Você não é obrigado a pagar impostos quando retira o dinheiro. Então, embora seja seguro de vida, ele é realmente projetado para beneficiá-lo enquanto você estiver vivo. Se é bom o suficiente para os bilionários e as maiores corporações do mundo, provavelmente é bom o suficiente para nós. Vamos nos aprofundar e descobrir como usar essa poderosa ferramenta de planejamento fiscal e acelerar nosso passo rumo à liberdade financeira. O rol dos ricos. A estratégia nas páginas seguintes, conhecida como seguro de vida de colocação privada PPLI, na sigla em inglês, foi chamada de o segredo dos abastados pelo New York Times, e por uma boa razão. Fui apresentado a essa ferramenta por duas das pessoas mais ricas que conheço, mas você não precisa ser ultra rico para utilizá-la. Muitas pessoas de alta renda, como médicos, advogados e donos de pequenas empresas, vão encontrar um enorme valor nas páginas seguintes, mas aqueles que possuem apenas alguns milhares para investir vão aprender a criar uma versão da estrutura que proporcionará exatamente os mesmos benefícios. Eis aqui os surpreendentes benefícios disponíveis para todos. Montantes de depósito ilimitado, sem limitações de renda, nenhum imposto sobre o crescimento de seus investimentos, nenhum imposto quando acessado, se estruturado corretamente, e qualquer dinheiro que tenha sido deixado para os herdeiros não poderá ser tributado. Não passemos apressadamente por isso, como se fosse apenas uma estratégia muito legal. Essencialmente, equivaleria a remover parcial ou integralmente seu pecúlio de todo o sistema fiscal. Nunca mais você vai pagar imposto sobre o crescimento dos seus investimentos ou sobre o dinheiro que acessar dentro dessa estrutura. É por isso que a mídia às vezes chama PPLI de rol dos ricos. Leia esta citação do Wall Street Journal. A atração principal, pelo fato de os investimentos serem mantidos dentro de um wrapper de seguro, os ganhos dentro da pólice são blindados contra o imposto de renda, assim como o pagamento após a morte. Além disso, os segurados podem ter acesso ao seu dinheiro durante a vida, retirando ou pegando fundos emprestados, isentos de impostos, de acordo com a política, dependendo de como houver sido estabelecido. Uma grande razão para o crescimento. Nos últimos anos,
O Internal Revenue Service, Receita Federal, emitiu uma série de pareceres e regulamentos que apresentaram com mais clareza o que é permitido e o que não é no seguro de vida e nas pensões vitalícias de colocação privada. Isso, por sua vez, eliminou a incerteza entre as seguradoras e os investidores. Ao retirar os impostos da equação, o tempo necessário para alcançar seu limiar crítico e independência financeira vai ser maciçamente acelerado. Você não precisa mais se preocupar com quanto dinheiro realmente terá para gastar depois que o imposto retirar a parte dele. Na verdade, um dos maiores desafios em saber de quanto dinheiro você realmente vai precisar no futuro é o desconhecimento em relação às taxas que incidirão sobre você no futuro. Lembre-se, os impostos podem ser facilmente aumentados, e de repente a quantidade de renda de que você dispõe para gastar pode encolher. Se você estiver planejando uma carga tributária de 50%, mas no futuro os impostos sobre os ricos aumentarem 70%, ou se você está atualmente em 30% e os impostos aumentarem 50% para o seu nível de renda, a quantidade de dinheiro que você pensou que iria conduzi-lo à liberdade financeira já não o levará mais até lá. Vejamos um exemplo de como você pode usar essa ferramenta para alcançar segurança ou independência financeira em menos da metade do tempo. Ou dobrar a quantidade de dinheiro que pode ser investido se você mantiver o mesmo horizonte de investimento. Se você for uma pessoa de alta renda, como um médico, dentista, advogado ou um microempresário, pode ter a sorte de acumular $250 mil por ano em renda antes da incidência dos impostos. Como uma pessoa de alta renda, isso significa que, depois da incidência dos impostos, assumindo uma taxa combinada federal e estadual de 50%, você vai ter um montante líquido de cerca de $125 mil. Essa é a quantidade que você precisa hoje para sustentar seu estilo de vida atual. É a sua renda total que poderá ser gasta. O planejamento financeiro tradicional diria que você precisa acumular 20 vezes a sua renda atual, ou $5 milhões em limiar crítico, para gerar $250 mil de renda antes da incidência dos impostos, assumindo uma taxa de retirada de 5%. Se você não for obrigado a pagar imposto, e a renda real de que você precisa de $125 mil sem impostos, você realmente precisa acumular apenas 20 vezes $125 mil, ou um limiar crítico total de apenas 2,5 milhões dentro dessa estrutura. Isso significa que você chegará ao seu objetivo 50% mais rapidamente ou obter o dobro da renda a ser gasta se você atingir simultaneamente seu objetivo original de limiar crítico. Agora, se você ganha $50 mil por ano, pode estar dizendo, e daí? Isso não é bom para os ricos. Acompanhe minha explicação sobre como isso funciona para os ricos, e então eu vou lhe ensinar a fazer isso funcionar para quem quer alcançar os objetivos financeiros de 30% a 50% mais rapidamente, e tudo isso com o apoio total do IRS, do mesmo modo que ele apoia os 401(k) ONS. Mas o seguro de vida não custa caro. Quando minha advogada me falou pela primeira vez sobre PPLI, tive uma aversão imediata às palavras seguro de vida. Como aconteceu com a maioria das pessoas, no passado alguém tinha me vendido um seguro de vida caro no varejo, e eu não queria ser enganado novamente. Ela começou a explicar: Tony, esse não é o seu típico seguro de vida de varejo. Não se pode comprar isso na prateleira de um vendedor com o cabelo bem penteado e um Rolex de ouro. Essa é uma política com preços institucionais, sem comissões, sem taxas de resgate ou outros disparates que você encontra nos agentes varejistas. Pense nisso como um wrapper de seguro que você está comprando para abrigar seus investimentos. E, por causa do Código Tributário específico, que existe há muitas décadas, todos os seus depósitos vão estar legalmente protegidos de impostos nesse wrapper de seguro. Eles podem ser investidos em uma variedade de fundos diferentes, e você não vai pagar imposto sobre o crescimento ou quando acessar seu dinheiro, desde que façamos tudo do jeito certo. Composição sem imposto. Composta ao longo do tempo,
A vantagem do seguro de vida de colocação privada é surpreendente. Vejamos um exemplo de como um investimento idêntico se compara, quando envolvido dentro de um PPLI, com a abordagem padrão de pagar imposto a cada ano. Tomemos um homem saudável, de 45 anos, e vamos supor que ele faça 4 depósitos anuais de $250 mil, chegando a uma contribuição total de $1 milhão ao longo de 4 anos. Se ele conseguir um retorno de 10% e tiver de pagar imposto todos os anos, depois de 40 anos seu saldo total da conta vai ser de 7 milhões. Nada mal, não. Mas se ele envolver o investimento em seguro de vida de colocação privada e pagar uma quantia relativamente baixa pelo custo do seguro, seu saldo final, valor em dinheiro, vai ser de pouco mais de $30 milhões. É a mesma estratégia de investimento, mas ele fica com 4 vezes mais dinheiro, ou 400%, para si a família, simplesmente usando o código tributário a seu favor. Observe, por favor, que existem regras muito rígidas em torno da administração de investimentos, que devem ser feitas por um prestador de serviços profissionais em investimentos, e não pelo proprietário da apólice. A propósito, essa mesma vantagem poderosa se aplica também a montantes de investimento menores. Essa é a composição sem impostos. Se assim, eu gostaria de saber, e quando eu quiser sacar meu dinheiro, retirando o dinheiro. O poder do PPLI é que você não precisa se preocupar com o aspecto das taxas de imposto no futuro. Durante o curso da sua vida de investimentos, você nunca mais vai pagar impostos sobre os ganhos que estão compreendidos dentro dessa política. Mas e se você precisar do dinheiro? Bem, como qualquer veículo em que o governo concede o benefício do diferimento de imposto, você vai ter de pagar um imposto se fizer uma retirada. Mas, e é um enorme mas, você também tem a possibilidade de pegar emprestado da sua apólice. Em outras palavras, você pode ligar para a companhia de seguros e sacar o valor em dinheiro, mas no fundo se trata de um empréstimo, e os empréstimos não são tributáveis. Você pode reembolsar os empréstimos em uma data futura à sua escolha ou permitir que o seguro de vida passe a pagar os empréstimos quando você morrer. É um empréstimo legítimo, e ele é quitado. Outro enorme benefício a ser acrescentado: os proventos das indenizações por morte compreendidas no seguro de vida vão ser isentos de imposto de renda quando seus filhos receberem o benefício. Você gosta de mim? Para acessar o PPLI, você deve ser o que se chama de investidor credenciado. E os depósitos anuais mínimos típicos são de $250 mil para um mínimo de 4 anos. No entanto, há uma versão do PPLI que agora está disponível para investidores não credenciados, com apenas alguns milhares de dólares para investir. Fundada em 1918 pelo visionário Andrew Carnegie para servir aos professores, a TIAA-CREF funciona sem lucro para a corporação ou seus acionistas. Hoje em dia, ela oferece serviços financeiros ao público em geral, mas a estrutura exclusiva sem fins lucrativos da TIAA-CREF permite oferecer um produto de seguro de vida sem vendas ou taxas de resgate. As opções de investimentos subjacentes dentro da política incluem fundos de índice de baixo custo, como o Dimensional Fund Divisors, o que está de acordo com o que aprendemos com muitos especialistas ao longo deste livro. E os benefícios fiscais não são diferentes do que aprendemos em relação ao PPLI. Lembre-se, sendo um produto sem encargos e sem comissão, não haverá agentes de seguros batendo à sua porta para vender esse produto. Então você vai precisar visitar seu site www.tiacref.org/public, em inglês, e adquirir por conta própria ou pedir ajuda a um consultor fiduciário para orientá-lo no estabelecimento de uma política. Como fiduciário, seu representante não pode receber comissões. Se ele for qualificado nessa área e tiver uma compreensão completa sobre a configuração dessa estratégia com eficiência fiscal, estará prestando um ótimo serviço. Dependendo da sua carga tributária atual, isso poderia ajudá-lo a atingir seus objetivos 30% a 50% mais rapidamente, sem risco adicional. Claro, se você for um cliente Stronghold,
Nós temos uma equipe que pode organizar todos esses detalhes para você. A cartilha dos bilionários. Que viagem nós estamos fazendo? Conquistamos a selva com Ray Dalio e aprendemos que um portfólio projetado para todas as estações tem proporcionado um passeio tranquilo há quase 75 anos. Aprendemos a criar um plano de renda vitalícia garantida e alcançar os resultados positivos sem os resultados negativos com o seguro de renda. Finalmente, aprendemos que uma rara política de seguro de vida sem encargos pode nos dar o equivalente a um retira sem limitações de renda ou de depósito. Agora é a hora da oportunidade, o dom, de sentar e aprender diretamente com algumas das mentes mais brilhantes do universo financeiro. Ouvir o que as transformou em quem elas são hoje e o que elas ensinariam aos seus filhos para se tornarem investidores bem-sucedidos. Então, vamos virar a página e conhecer os mestres. Fundo fiduciário em vida. Uma última observação rápida, mas importante, sobre a proteção da sua família. Os ricos levam a sério o planejamento para proteger suas famílias. Uma das coisas mais simples que você pode fazer para proteger a sua é estabelecer um fundo fiduciário revogável. O benefício principal de usar um fundo fiduciário em vida para possuir seus ativos principais, sua casa, sua conta de corretagem, e assim por diante, é que, se você morrer, esses ativos vão evitar a legitimação do testamento. Um procedimento dispendioso e demorado para permitir que os tribunais classifiquem seus ativos e façam um registro público de todas as suas posses. Ao contrário de um testamento, um fundo fiduciário em vida também pode proteger você e a sua família enquanto você estiver vivo. Se ficar doente ou incapacitado, você pode incluir uma cláusula de incapacidade que permita alguém intervir e lidar com suas contas e outros assuntos. Não deixe os especialistas dizerem que um fundo fiduciário em vida custa milhares de dólares. Você pode obter um modelo de documento gratuitamente visitando http://gtorcitogt.org. Em inglês. Chanel Reynolds lançou esse site sem fins lucrativos depois que o marido dela morreu em um acidente de bicicleta. Ela queria ter certeza de que ninguém mais passaria pela mesma experiência de estar despreparado. Se você quiser entender mais sobre quantos fundos fiduciários em vida são simples e importantes, entre no site dela. Além disso, se você quiser ajuda, sempre pode encontrar um advogado caro. Mas também pode usar o LegalZoom e configurar um por apenas $250, com a ajuda dos seus advogados. www.legalzoom.com/livingtrusts/livingtrustesoverview.html, em inglês. Estou incluindo este lembrete aqui porque, mesmo que este livro não tenha sido criado para ser uma ferramenta de planejamento imobiliário, uma importante responsabilidade que todos temos é a de que nos certificarmos de que qualquer riqueza que construamos, por maior ou menor que seja, nossas famílias se beneficiem dela e de não ficarmos presos a um processo legal que esvazia as doações que serão destinadas aos nossos herdeiros. À medida que você começar a ter sucesso, por favor procure assistência de qualidade quando pensar em planejamento imobiliário. Enquanto isso, não espere para criar um fundo fiduciário em vida. Todo mundo precisa de um.